Inicialmente pedir desculpas pela minha ausência aqui nesses últimos meses. Realmente tem sido um semestre muito pesado, com muitos cursos, muitas viagens. Tudo para conseguir realmente dar o melhor para os meus pacientes. Expandir, abrir os olhos e realmente conseguir ajudá-los, no fundo, de verdade. Alguns pacientes me mandaram sobre a reportagem de ontem, né, do Profissão Repórter da Globo sobre o autismo. E vou aqui me posicionar. Vou falar algumas coisas. Realmente dói muito, gente, ver uma situação daquela. Aquilo é muito mais comum do que a gente pensa. Alguns pais realmente não têm outra opção a não ser deixar os seus filhos acorrentados, porque se solta, a criança se bate, se morde, se agride, de pequenos a adultos. O que chama a atenção lá, gente, é que, não sei se vocês lembram, enfim, é um paciente que tomava muitos medicamentos. E muitos antipsicóticos, calmantes, enfim. Será que ninguém parou para pensar que algum daqueles comportamentos pode inclusive ser efeito colateral de tanto remédio? Em psiquiatria nós sabemos que antipsicóticos em altas doses, combinados, isso gera alterações motoras, de cinesia tardia. Tem um outro paciente lá que tinha muitos movimentos no pescoço. Eu fiquei pensando se aquilo não poderia ser, inclusive, efeitos de uso crônico de antipsicótico. Mas o grande problema que existe é receber o diagnóstico de autismo, tudo que acontece é autismo. Outra coisa interessante é como aquele paciente não verbaliza, e muitos têm, os que falam têm dificuldade em se expressar, mas tem uns que são averbais, tudo bem. Gente, será que ninguém se perguntou se aquele paciente não está sentindo dor? Dor no estômago, dor de cabeça? Ninguém investiga nada, ninguém faz mais nada, ninguém pede um exame. Meu Deus. Gente, será que vocês acham realmente normal uma pessoa bater com a cabeça na parede, se morder e não sentir dor? Gente, alguma coisa está muito errada quando um paciente acontece isso e ele não sente dor. E existem sim algumas explicações para isso. No vídeo, inclusive, mostra a mãe chegando da padaria, dando um pãozinho, um suco para ele. Ele pega aquilo de maneira voraz para comer. E qual que é o problema disso? Mas falar sobre dieta, a gente entra numa questão complicada, porque aí vem o pessoal falar que dieta não tem evidência científica. Aí a gente entra na questão dos profissionais, que, gente, realmente se manter atualizado hoje é muito difícil. Demanda tempo, demanda vontade. Você tem que entrar, você tem que ler inglês, não tem como. E, gente, tem sim evidência, só precisa abrir os olhos e ler com cuidado, com carinho os trabalhos. Os trabalhos que têm falado sobre dieta, eles vêm lá pontuando melhora da estereotipia, melhora do comportamento, mas sem outras melhoras significativas. Poxa, em se falando de autismo, qualquer melhora é melhora, meu Deus. O que essas pessoas estão esperando para falar que algo tem evidência? Se a gente for esperar um estudo duplo, cego, randomizado, meu Deus, como que nós vamos conseguir padronizar algo para fazer? Como que nós vamos conseguir arrumar um fornecedor de uma dieta que seja igual para todo mundo, para um grupo e para outro que não esteja em dieta, e realmente fazer com que todos os pacientes consumam e depois avaliar o que foi significativo ou não? Gente, é muito difícil. Mas a questão é, existe sim benefício, existe sim melhora, e nós temos vários relatos para dar. Em especial em relação à alimentação, um exemplo que eu sempre dou: glúten da farinha de trigo, ele no intestino ele forma uma substância que chama gluteomorfina. O que isso faz, gente? Isso gera ativação do sistema opioide, isso gera sedação, isso gera vício, isso gera anestesia, isso gera inflamação cerebral. Enquanto nós não entendermos o autismo, remédios que não resolvem, remédios que maqueiam,
Você ceda a criança, ela dorme, ou melhor, ela capota, ela sossega, mas são remédios que são maquiadores, porque aqui dentro não tem nada resolvido. O intestino continua destruído, a digestão, a mastigação, a flora intestinal. Gente, nós precisamos engolir, nós precisamos entender esses novos conceitos da medicina, gente. Tá tudo evoluindo tão rápido, inclusive o próprio autismo. Gente, década de 80 pra cá, o autismo tem explodido. Meu Deus, o que tem acontecido com o mundo? O que mudou? O que tá de diferente para tantos casos terem aumentado? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. A gente precisa ter mais profissionais capacitados, ok, mas quem já está nesse mundo, quem já trabalha com autismo, gente, vamos estudar, vamos nos atualizar. Existem sim possibilidades terapêuticas, existe sim tratamento. Existe sim possibilidade de melhora muito grande, de fazer essa criança voltar a falar e de, no final das contas, ficar realmente só o autismo. Sim, uma neurodiversidade, um jeito diferente de reagir aos estímulos do mundo, mas não uma criança que não para, que se bate, que se morde, que é agitada, que não aprende, que... Gente, isso não é ser criança, pelo amor de Deus. E isso tem sim causas. A criança, depois que recebe o diagnóstico de autismo, ninguém faz mais nada. Se ela anda na ponta do pé, é autismo. Se ela só come um alimento, se é viciada num alimento, é porque é autismo. Se ela não fala, é porque é autismo. Se ela bota a mão na barriguinha, a mão na cabecinha, é porque é autismo. Ninguém investiga mais nada, gente, é uma criança. E merece ser investigada. Porque inclusive, nessa investigação, estará a causa do autismo dessa criança, da teia de gatilhos que dispararam o autismo nessa criança. Já falei aqui, a maior parte dos diagnósticos de autismo hoje são feitos a partir dos 18 meses. A criança nasce normal e depois de um tempo ela começa a regredir. Poxa, gente, o que aconteceu? Vamos acordar, vamos de farinha, dos nossos cosméticos, das tintas, da poluição. Esse cérebro e essa criança vai voltar, sim, a ter um desenvolvimento. Eu não sei quanto essa criança vai melhorar, mas ela vai melhorar. Sobre as terapias, gente, terapia é essencial, precisamos de profissionais cada vez mais capacitados para lidar com o autismo, com certeza. A questão é, como que eu coloco uma criança daquela em terapia? Uma criança totalmente desregulada, agitada, sem se concentrar, que se morde, que se bate. Como que eu coloco uma criança daquela em terapia, gente? Não tem como! E aí, como é que eu vou fazer? É realmente isso, falar que só terapia tem evidência científica e pronto. E aí aquela criança que não consegue fazer, então ela nunca vai fazer um tratamento, então ela também nunca vai melhorar. Gente, vamos deixar de ser inocente. Vamos tentar juntar o CRE com o LE. Se a gente já fizer isso, a gente já vai conseguir raciocinar. Entendam, o cérebro é um órgão como todos os outros. Ele precisa de sangue, de nutrientes, de água, de coisas limpas, sem toxina. Ele precisa estar livre para desenvolver. E aí, o que você tem colocado para dentro? O que essas crianças têm comido? O que você dá de lanchinho para o seu filho? É com esse lanche que você quer que o cérebro dele funcione e ele vença uma alteração do neurodesenvolvimento? Que eu tenho que, inclusive, estimular mais cérebro? É comendo o piraquê, o todinho, o chocolate? É assim que você quer que o cérebro do seu filho melhore? Não vai ser. Então, gente, uma dica valiosa. Procure um nutricionista. Quando você já estiver gestante. Porque você já vai ter seu bebê, já entendendo como introduzir a alimentação, benefícios da amamentação. E aí nós vamos ter, assim, gente, metade dos problemas resolvidos. Valorizem um nutricionista, gente. Tem um nutricionista para estar junto com vocês. E quando a gente fala de alimentação, a gente também consegue ter lá benefícios na flora intestinal. Nós já sabemos que a nossa flora intestinal conversa com o nosso cérebro. E se você come sempre um pãozinho, uma margarina, um leitinho, uma coxinha, a flora que você tem é a flora que digere e gosta desses alimentos. Não é uma flora legal.
Como que isso vai repercutir no seu corpo? Obviamente de maneira ruim, porque a flora ela comunica com todo o seu corpo. Então, se você quer ter uma flora adequada e boa, alimente a sua flora. Do que uma flora boa? Carnes, porém bem digeridas, para que cheguem adequadamente no intestino, não gerem putrefação, gases, desconforto, incômodo. Gente, isso é um conceito atual, mas faz tanto sentido. Tudo bem, doutor, eu não quero nada que faça sentido. Eu quero artigos, eu quero evidência. A internet está disponível. Pode procurar que você vai encontrar. Não quero artigo, eu quero tudo mastigado. Procure professores. Vou inclusive marcar aqui meu professor Murilo Pereira, especialista em microbiota intestinal. Coisas também que são importantes, né? Sobre canabidiol. Sou prescritora de canabidiol há mais de um ano. Se eu falar pra vocês que é ruim, eu tô mentindo, porque é realmente muito bom. Eu não sou a pessoa melhor para poder criticar, porque o que eu vejo aqui no consultório dos meus pacientes são resultados maravilhosos. Algumas coisas que o preconceito realmente nos impede de evoluir, a começar pelos nomes errados, né? O canabidiol, ele não vem da maconha, gente. Ele vem do cânhamo, que é um primo. E outra coisa importante, quando você dá canabidiol para o seu filho, enfim, para alguém da sua família, inclusive lá alguém falou, né, no vídeo que dava o canabidiol e a criança ficava quieta, ficava sedada, ficava melhor. Gente, canabidiol não seda, tá? Porque as pessoas associam sedação com maconha. E, de novo, canabidiol não é maconha. Canabidiol é cânhamo. Mas por que melhora? Porque, obviamente, eu quero fazer outros vídeos sobre o sistema endocannabinoide, sobre canabidiol, para que vocês entendam um pouco melhor. Mas a gente tem que entender como que aquela planta age. E quando nós vamos estudar o sistema endocannabinoide, a gente vê que o CBD, que é a parte que, né, realmente nos interessa, ela é anti-inflamatória. Então, eu só entendo a ligação dela com o autismo quando eu entendo que o autismo é uma doença. Então, eu só entendo o benefício disso quando eu entendo que o autismo é uma doença inflamatória. É uma desordem imunológica, gente. Essa criança é toda inflamada, da cabeça aos pés. Intestino, digestão, flora, anticorpos, todos alterados. E o CBD consegue ser anti-inflamatório, neuromodulador. Eu gosto de explicar que ele faz com que um neurônio converse de maneira adequada com o outro. Ou seja, o impulso elétrico de um neurônio para o outro consegue ser mais organizado. Se esse impulso é organizado, esse cérebro está livre para aprender, para prestar atenção, para reconhecer um número, uma letra, enfim, para ser cérebro, entende? Mas eu só consigo entender o benefício do medicamento quando eu parto que o autismo é também decorrente de uma inflamação. E é nesse ponto que a ortomolecular faz toda a diferença. Inclusive, é uma das bases do tratamento integrativo do autismo. Porque ninguém estuda mais inflamação do que a ortomolecular. Radicais livres, peroxidação lipídica, mitocôndria, como a mitocôndria funciona. Vocês querem saber, gente, que sabe mais do que isso, mais do que médicos sobre isso? Bioquímicos, biomédicos, são os não médicos que mais sabem disso. Por quê? Porque eles estudam a fundo o funcionamento da célula. Como que uma célula gira todo o funcionamento do corpo. Fígado, rim, estômago, intestino, cérebro, mastigação, olfação, audição, gente, tudo. Quando eu estudo a célula, os processos enzimáticos, a importância de cada vitamina, de cada mineral, é que eu entendo onde eu posso melhorar o autismo daquela criança. Gente, nós temos hoje cada vez mais doenças relacionadas às mitocôndrias, que são as organelas que estão dentro da nossa célula, responsáveis pela produção de energia. E lembro, energia chama-se viver, tá? Respirar, pensar, digerir, namorar, isso depende de mitocôndria.
Obesidade hoje está relacionada à disfunção mitocondrial, Alzheimer, Parkinson, autismo. Se a gente não voltar os nossos olhos para nossa célula, em como ela está funcionando, em quais nutrientes têm chegado até ela, nós não vamos sair disso. Vai ser medicamento atrás de medicamento, efeito colateral atrás de efeito colateral. E nós não vamos sair do lugar. Enfim, gente, é um assunto muito polêmico, mas que vai gerar mais polêmica ainda, porque vai aumentar. Psicóloga, tudo isso vai ter que ser rediscutido para que a gente ofereça tratamento para essas crianças do SUS ao particular. Então, eu tenho certeza que a gente vai discutir isso muito mais, mas algo é importante. Vamos abrir nossos olhos para novas informações. Muitas coisas estão acontecendo, infelizmente acontecem fora, né? E depois de muitos anos chegam aqui no nosso país. Nós já temos excelentes profissionais estudando fora. Eu faço minha certificação fora para que eu me mantenha atualizada e eu consiga realmente ajudar meus pacientes de maneira eficaz. Lembrando, gente, quanto mais cedo começar, melhor. Realmente, aquele menino André, ele já tem 30 anos, ele realmente vai sofrer as consequências. Outro recado que eu quero deixar para os pais, os que estão me assistindo, e se esse vídeo aqui sair para outro lugar. Pais, se unam. Se vocês forem em algum lugar, algum profissional que porventura falem para vocês que não tem evidência, que dieta não tem evidência, que suplemento não tem evidência, que tratar intestino não tem evidência, tudo bem. Converse com outros pais, se unam. As coisas realmente não são baratas, mas vamos tentar ser criativo. Vamos nos unir. Às vezes você comprar verduras para sua casa, mudar a alimentação da sua casa não vai ser barato. Mas se una a outro pai, manda uma mensagem, forma uma associação, aluguem um lote, cuidem de vocês da própria horta, distribuam os alimentos entre vocês. A saúde do autista começa pela alimentação. Alimente bem o seu filho, tire alimentos inflamatórios e eu te garanto, ele vai melhorar. Eu não sei quanto, mas ele vai melhorar. E eu vou deixar aqui também, escrito aqui embaixo, as 2 pessoas que têm se engajado com muito amor, com muita dedicação nas redes sociais, postando informações constantes sobre as atualizações em relação ao tratamento do autismo, que são mães de autistas e vivem e viveram na pele as dores, os incômodos, a ferida, e elas compartilham esses novos conhecimentos conosco. Eu acho que é de grande importância, sim, acompanhar o trabalho delas, que é maravilhoso. Enfim, tem muito pontinho aqui, eu já me superei, mas eu quero me despedir deixando um beijo enorme para os meus pacientes, para as famílias dos meus pacientes. Digo e repito, eu estou com vocês. É por vocês que eu estudo, que eu me dedico, que eu quero aprender, porque eu quero melhorar a vida de vocês, eu quero melhorar a vida dessas crianças. Eu quero não ter na minha biografia a história de um paciente que tenha ficado acorrentado. E que, se possível, seja responsável por tirar muitos das cordas. É para isso que eu tô aqui. Com a ajuda de todos os meus mestres, de que todos eles que estudam fora se dedicam e trazem coisas novas, atualizadas para nós. Um beijo para vocês.